Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Conexões Espíritas, programa de entrevistas promovido pela CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que hoje está entrevistando, tendo o prazer de entrevistar o Luciano da Silva Alencastro. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito debatido e pouco esclarecido, né? Aquela coisa, fala-se muito e entende-se pouco, que são as experiências anômalas. Eu vou apresentar brevemente o Luciano, né? O Luciano da Silva Alencastro. Ele é psicólogo clínico e doutor em psicologia do desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem como áreas de pesquisa psicologia analítica, psicologia narrativa e psicologia da religião. E é por essas e tantas, e pela sua larga experiência, né, como psicólogo clínico dentro do consultório, e pelas suas pesquisas e também pelos seus entrelaçamentos com a doutrina espírita e afins, é que nós convidamos o Luciano para vir conversar conosco hoje, né, sobre este assunto, sobre as experiências anômalas. Luciano, é um prazer imenso te ter aqui para essa conversa. Eu e o Luciano já temos um conhecimento anterior e já falamos nesse assunto várias vezes, e daí agora vamos falar do ponto de vista, né, científico, espírita. A ideia é que a gente consiga esclarecer o que são esses eventos que o nome já diz, né? Anômalos. Te apresenta, Uhum. fala, tá contigo, Luciano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Valéria. Em primeiríssimo lugar, queria muito agradecer essa oportunidade, esse momento tão especial de poder estar aqui conversando contigo sobre um tema que eu gosto tanto, né? Uma oportunidade muito especial de poder fazer esse interlace. O interlace aqui entre nós, a nossa conversa, o interlace entre ciência, psicologia, né? Essas coisas tão importantes de estarem entrelaçados e, claro, com a doutrina espírita. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de poder estar aqui nesse espaço. É uma grande alegria, uma grande honra. Alegria para a gente do CCEPA, para o pessoal que acompanha o Conexões, e é também um grande privilégio poder falar com uma pessoa que tem conhecimento, né, de pesquisa, de trabalho, que a gente não fica só, né, nas partes teóricas. Então, a primeira pergunta, que não quer calar, é: o que são, qual é o conceito de experiências anômalas? Do que exatamente estamos falando? Tua Perfeito. palavra. Então, muito obrigado. Um primeiro ponto, então, apesar desse nome, né, experiências anômalas, que é todo um nome de uma categorização científica, de pesquisa, né? Mas apesar desse nome, as experiências anômalas elas sempre aconteceram ao longo da história da humanidade, né? Não é nenhum tipo de exclusividade do nosso momento atual. As experiências anômalas sempre estiveram presentes em relatos históricos, relatos de livros, relatos de grandes obras. A gente vai tendo acesso a ver que elas sempre estiveram na humanidade ao longo da história. O que seriam essas tais experiências anômalas, né? Com esse nome tão diferenciado? E o campo da psicologia muitas vezes é chamado de psicologia anomalística, né? Então, olha esses termos, vamos tentar esclarecer o que o que são as experiências anômalas. Então, essa palavra anômala, ela vem do grego, que fala em anômalos, que seria justamente a palavra que define o que é irregular, o que é incomum, o que é diferente. Em contraposição a ómalos, que seria o comum, o ordinário Hum, ou o mesmo, né? Diferente e o mesmo, irregular e o comum, o ordinário. Então, essas experiências anômalas seriam experiências tidas como inusuais, não fazendo parte daquilo que a gente categoriza como usual e não fazendo parte das experiências tidas como existentes, como verdadeiras para um determinado paradigma científico de uma época, né? Então, o paradigma científico de uma época define
o que é tido como real, como existente, como verdadeiro, e aquilo que é tido como marginal. Isso aí não se sabe se é verdadeiro, né? Isso aí é inusual, isso aí é anômalo. Então, é a Uhum. cultura, o paradigma de cada momento histórico que vai definindo o que não é contemplado como uma explicação do que é real, do que é a realidade. Então, as experiências anômalas seriam, apesar de ser um tipo de experiência que a gente vai ver aqui ao longo do nosso momento aqui de conversa, experiências extremamente comuns na vida das pessoas, altamente prevalentes, mas ao mesmo tempo o que é tido como realidade muitas vezes não engloba essas experiências, por isso chamado de experiências anômalas, fora do que o paradigma científico de uma época coloca como real. Então essa é mais ou menos assim, em algumas linhas, aquilo que a gente Não, definiria. é mais ou menos assim. Eu achei interessante quando falou, são experiências comuns na vida das pessoas, mas não tem uma explicação racional para essas experiências comuns, é isso, ao longo da história. Perfeito. E o interessante é que Exato. parece que antigamente não tinha e hoje agora é que a gente vai entrar, né? Hoje talvez comece a ter uma luzinha no fim do túnel, mas ainda chama-se de Isso. experiências anômalas e uma área da psicologia anomalística. O nome é horrível. Exatamente, a gente vai vendo esses nomes assim que, uau, psicologia É, do inusual, psicologia anomalística, e a é, gente vai vendo é, agora todo esse campo científico que estuda as chamadas experiências anômalas, né, que como a gente falou, não é nada anômalo no sentido de que é. elas acontecem, e acontecem com muitas pessoas. Inclusive, esse tipo de experiência se fez um estudo no Brasil, um levantamento, né, com uma amostra de mais de 300 pessoas e se verificou que 82,7% das pessoas nessa pesquisa, nesse estudo, já tiveram pelo menos uma vez na vida uma experiência anômala. E é muito interessante que a gente, os psicólogos clínicos, né, ao longo da sua vida profissional, também vão constatando que as pessoas têm muitos desses tipos de eventos anômalos, né, de experiências anômalas, é muito comum no consultório clínico as pessoas se sentirem à vontade para contarem, olha, eu vivenciei uma coisa que... E muitas vezes a gente vê as pessoas, não sei se não vai me achar louco, eu não sei se não Aham, vai aham. achar que eu tô com alguma patologia mental, mas eu vou te contar. Então é muito comum pacientes ficarem com aquele receio. Como é que o profissional da saúde vai categorizar, vai entender o que eu estou Uhum. vivendo? A Como dicotomia patológico ou da como... saúde no mundo da espiritualidade. Me cita alguns Isso. exemplos do que são experiências anômalas que os teus pacientes falam e que a história toda Perfeito. registrou. Perfeito, tá certíssimo. Então, vamos lá. Como são vários tipos, vamos ver se a memória aqui vai ajudando. Qualquer coisa, se tu lembrar, não, Luciano, mas será que não tem isso aqui também? A gente vai integrando aqui nos Vamos exemplos, estudar, tá? vamos ver. Perfeito. Então, por exemplo, EQMs, experiências de quase morte, são um tipo de experiência anômala. O que seriam as experiências de quase morte? Aquele tipo de fenômeno que uma pessoa que vivencia alguma situação extrema em saúde, como por exemplo um infarto ou um AVC, muitas dessas pessoas relatam que mesmo no momento em que elas estavam quase que sem atividade cerebral para a ciência, vamos dizer assim, ainda assim elas relatam que quando voltam dessa experiência de quase morte, isso é, se elas conseguem sobreviver ao momento de estar quase morrendo, muitas pessoas ao longo da história e no mundo relatam que se recordam de terem tido vivências, como, por exemplo, entrar num túnel de luz, como, por exemplo, encontrar um parente que já faleceu, desencarnou aqui na nossa visão espírita, encontrar um ser de luz, um anjo ou um guia espiritual que traz informações, ou ver numa tela, resgatar sua vida inteira numa tela e ter insights profundos. Então, toda uma quantidade de experiências que ela está vivendo, mas no momento em que as máquinas ali, os computadores, estão trazendo que a atividade cerebral está Parada. reduzidíssima.
e que ela estava completamente inconsciente naquele momento. No entanto, ela relata ver, por exemplo, a pessoa enquanto estava ali no infarto, no AVC, a pessoa relata que viu paisagens lindíssimas, por exemplo, lugares que ela nunca tinha visto, com animais diferentes, com coisas que nunca viu. Então, toda uma riqueza de experiência Uhum. tida como uma experiência anômala. Isso é, a ciência, o paradigma científico não consegue Não dá conta. categorizar, entender, dar conta do que isso quer dizer, do como que isso acontece. Então, EQMs, experiências de quase morte, é um exemplo. Experiências de pessoas que se veem durante o sono, por exemplo, fora do corpo, aquilo que no Espiritismo a gente vai chamar de tantas nomenclaturas, desdobramento espiritual, projeção astral, projeção espiritual, né, aquilo que a gente chama emancipação da alma, né, do espírito, pessoas que se veem fora do corpo, isso é, a minha consciência existe fora do corpo físico, e vão passear na sua casa ou vão para um outro lugar, para um outro país durante o sono e relatam uma série de vivências enquanto estava dormindo. Então, experiências de se ver e vivenciar coisas fora do corpo, mais um tipo de experiência anômala. Pessoas que vivenciam, por exemplo, através do passe magnético ou de uma cirurgia espiritual ou qualquer outro tipo de situação de cura, desde um benzimento, seja o que for, relatam ter uma cura que não veio pelos meios científicos habituais, né, de uma cirurgia habitual ou um remédio habitual, um tratamento habitual tido como científico. A pessoa tem uma cura por um meio chamado de espiritual, transcendental ou místico, mais um tipo de experiência tida como anômala, classificada dentro das experiências anômalas. E tantas outras, como, por exemplo, telepatia, a pessoa Uhum. transmitir pensamentos ou receber pensamentos por via completamente não verbal, por exemplo, ou não visual. É, as vivências. O Luciano está aqui buscando agora na memória, assim, as EQMs, as curas, a questão também um outro tipo de experiência anômala é a pré-cognição, que a gente chama. Uhum. A pessoa a ter acesso ao futuro ou conhecer eventos futuros por meios, né, tidos como anômalos, né? Através de um sonho, através de uma visão, a pessoa conhece o futuro, vem a saber de algo sobre o futuro, mais uma experiência categorizada como anômala. Então, alguns exemplos do que a ciência psicológica, a ciência psiquiátrica, enfim, tem categorizado como dentro desse campo dos eventos, das experiências anômalas. É interessante pensar, né? Porque são muitas, é difícil hoje, porque tu ficou pensando, né? Mas é que são muitas que são relatadas, ou E provavelmente realmente. eu não lembrei de todas aqui, né? É, Provavelmente algumas que eu não consegui recordar. acontece com frequência e são tantas e tem variáveis muito sutis, né? Mas eu fiquei pensando aqui, Uhum. Luciano, o quanto isso tem a ver um pouco com a volta, também voltando ao que tu disseste no começo, né? O quanto isso, e também linkando com o espiritismo, o quanto isso, há pouco tempo atrás, era chamado de milagre. E hoje, assim como o Espiritismo diz, né, não são milagres, é o conhecimento de leis que nós ainda não compreendemos, né? Então, digamos que Perfeito. do surgimento do Espiritismo, quando Kardec disse, não, existem leis sutis que nós não conhecemos, né? Existem os fluidos, enfim, né? Uma série de coisas que Uhum. hoje em dia a ciência vai aprendendo a dominar e estudar. Então, poderíamos chamar Isso. isso de há 150 anos atrás o que chamávamos de milagres? Com certeza, se a gente for pegar vários tipos de experiência anômala, como por exemplo, uma cura vinda por um meio não tido como usual ou como científico, poderia ser chamada de milagre, né? Uma previsão do futuro, uma experiência pré-cognitiva também, nossa, um milagre, a pessoa sonhou com, é, sei lá, vamos pensar assim, sonhou com a enchente de Porto Alegre antes dela acontecer, bom, isso é um milagre. Como é que pode? A pessoa já viu o É, futuro. Tu foi falando, eu fui me lembrando quanto a gente tem, por exemplo, nos evangelhos, a, a descrição toda do apóstolo João do Apocalipse, né? Um dos livros tido
um dos livros antigos, né, ali o Apocalipse, em que João, no final da vida, teve uma série de visões ou revelações que, a princípio, seriam experiências de premonições do que iria acontecer, enfim, futuramente. Então, mais uma experiência que a gente poderia também classificar antigamente como um milagre. Alguém veio a saber de tudo o que iria acontecer, ou muito do que iria acontecer via visões, né? E hoje em dia a gente está podendo chegar no momento em que o Espiritismo consegue revelar os mecanismos subjacentes a esses tipos de fenômenos, né? Desde a nomenclatura espírita, né? O magnetismo, os fluidos, como a gente vê no Pentateuco kardeciano, e o que a gente vai vendo hoje em dia como as energias, né, as várias formas como a ciência também vai categorizando esse tipo de fenômeno via científica, e a gente vendo que agora a ciência psicológica, por exemplo, vai buscando entender melhor como que essas experiências acontecem na vida das pessoas, como elas mudam a vida das pessoas muitas vezes, uma visão ou um contato que a pessoa tem via sonho com um parente que já faleceu, o quanto esses fenômenos eles acontecem em alta prevalência e eles, muitas vezes, antigamente ditos milagrosos, o Espiritismo traz como que eles acontecem, né? Via, como a gente falou, a ideia de espírito, de perispírito, como, por exemplo, numa questão da pessoa se ver fora do corpo, né? Não é nada milagroso. Existe um corpo espiritual que consegue se deslocar no mundo espiritual e que segue, está conectado ao corpo físico. Então a gente vai vendo o quanto agora a ciência vai começando a se voltar, porque os fenômenos ditos espirituais, transcendentes, místicos, eles sempre foram muito marginalizados pela ciência, pela psicologia. Então, essa temática agora está sendo acoplada na ciência, é uma conquista histórica, né? É uma É, conquista muito grande, por exemplo, para a psicologia. E claro que a gente teve uma é, série de precursores das pesquisas mais atuais. A gente vê uma série de grandes pensadores como William James, como Jung, que antes dos tempos atuais já começaram a se interessar pela experiência dita anormal. Mas é muito interessante ver que essa anormalidade, ou esse místico, ou esse milagre, cada vez mais vai interessando a ciência. Isso é muito é, especial, porque vai saindo do cunho isso é uma loucura. Não, isso é só uma ah, impressão, uma fantasia da tua mente, tu ter sonhado com a tua avó que já faleceu e ela ter contado para ti algumas coisas. Isso é só um acaso, ou é uma fantasia, ou é só um sonho, apenas um sonho. Então, isso vai tirando esse estatuto de fantasia, de patológico, ou de algo que não pode ser verdadeiro, para um estatuto de sim, isso existe, e com muitas pessoas. Isso é muito especial, e é muito interessante estudado, essa né? conquista. A ciência Isto, olhando para isso com um olhar de exame, de pesquisa, né? Então, tu tira o foco. Estava isto, falando dos evangelhos, né? Eu me lembrei do José, os sonhos de José, né? Que são os presságios para o faraó, agora é o José ou Jacó, é o José, isso, né? Que tinha 7 pragas e tal, assim, o quanto era não só o sonho, mas exato, monitório, né? E isso criou aquilo que no interior eu me lembro que meu pai dizia assim, isso é coisa, isso é visagem. Ah, isso é visagem, né? É uma coisa assim do folclore. Então a gente está exatamente. tirando, né, dessa mística e entrando dentro da ciência, o que eu acho que é um grande avanço para o nosso tempo. Desmistifica e começa a mostrar isso Uhum, também como uma habilidade do ser humano que tem um perfeito. espírito, né? Como uma E habilidade. olha que E aí eu queria especial, que tu falasse né? um pouco como é que tá esse. Desculpa te interromper, mas eu fico aqui controlando Imagina. nosso tempo, tem 200 mil perguntas. Tu sabe que a gente, uma Com das coisas certeza. boas de fazer ao vivo é porque já tem um monte de pergunta, ainda vem mais um monte de pergunta. Então, assim, como que Muito a bom. ciência está olhando para isso?
Como, Luciano, que a Uhum. ciência dentro da psicologia, a psiquiatria, qual é o tipo de ciência e qual é o tipo de abordagem por onde, como que a gente estuda cientificamente os eventos anômalos? Perfeito, perfeito. A gente vê que num nível científico já faz muitos anos que as experiências anômalas já vêm vindo assim progressivamente com interesse, como por exemplo, a gente vê que o William James, um grande pensador, um grande estudioso da psicologia, já em 1902 publicou um livro muito importante que é As Variedades da Experiência Religiosa. Então, lá em 1902, William James, um dos grandes precursores dessa área de estudo, se voltando para a experiência religiosa, buscando entender isso em nível científico, psicológico. No mesmo ano, se não me engano, o Jung, o Carl Gustav Jung, ele estava publicando a sua tese de doutorado sobre. Eu estou tentando lembrar do nome da tese dele, mas se não me engano é Psicologia e Patologia dos Eventos Ditos Ocultos. Que nessa tese de doutorado ele estudou uma prima dele que era uma médium. Ele fez todo um estudo bastante rigoroso para tentar compreender o que acontecia nesse transe mediúnico, qual era a relação do transe mediúnico com os fenômenos do inconsciente. Então, tu vai vendo que a psicologia dita do anormal já estava ali vindo com um campo de estudo, mas ainda assim, ainda dentro de uma certa, entre aspas, marginalidade. Assim, o corpo Sim. científico, né, o campo científico, a cultura científica da época ainda não acoplava tanto esses achados e essas pesquisas no seu corpo principal. Ainda era algo muito marginalizado. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, mais para perto de hoje em dia, no ano 2000, a gente teve um marco muito grande na psicologia, que foi a, a, a APA, né, a American Psychological Association. A APA publicou nos Estados Unidos uma edição no ano 2000 que seria parafraseando esse livro do William James, né, As Variedades da Experiência Religiosa, seria Variedades da Experiência Anômala, análise de Ah, evidências científicas. Né? Então foi um grande marco, foi uma edição especial reunindo vários pesquisadores que no ano 2000 foi um grande marco para buscar lançar balizas para o entendimento, para a pesquisa e para o aprofundamento das experiências anômalas. Então, juntou vários pesquisadores que estavam ali dentro dessa área de estudo e que, já na introdução dessa obra, né, dessa edição, eles trazem esses pesquisadores que coordenaram, que são os organizadores dessa edição, eles trazem que William James já falava e eles ressaltavam a importância da psicologia estudar sim esse tipo de fenômeno dito anômalo, né? EQMs, a própria mediunidade, os fenômenos de transe mediúnico também são considerados experiências anômalas. Então, o estudo desse tipo de experiência, mediunidade, EQMs, telepatia, experiências pré-cognitivas, todo esse, inclusive, outro tipo que eu esqueci de experiência anômala é aqueles que relatam que foram abduzidos por OVNIs, por alienígenas, também é um tipo de experiência anômala. Então, toda essa classe de experiências do ser humano, a psicologia não pode deixar de fora o estudo dessas experiências, porque se ela deixa de fora, a psicologia não pode se dizer um campo científico realmente abrangente e que dá conta da totalidade da experiência humana. Se isso está na experiência humana, a psicologia não pode fingir que não está ou já classificar isso como bobagem ou irreal ou misticismo ou mero misticismo. Não, isso acontece com tantas pessoas, isso tem um impacto na vida dessas pessoas. Como que a psicologia não vai olhar para as experiências anômalas, se isso é parte sim. da vida humana, da consciência humana, do processo humano? Então, essa edição dos anos 2000 foi um grande marco e segue daí a partir disso
continuando uma série de artigos científicos, inclusive aqui dentro do Brasil também foi aumentando ao longo do tempo, desde os anos 2000, a quantidade de grupos de estudo, núcleos de estudo. A gente tem também na ANTEP, uma instituição brasileira que interliga a pesquisa no Brasil. A gente vê surgir o GT, o Grupo de Trabalho de Psicologia e Religião, Psicologia e Espiritualidade. Então, a gente vai tendo uma série de marcos que vão organizando grupos de pesquisa, laboratórios de pesquisa, que vão tocando adiante esse objetivo de estudar cientificamente toda essa quantidade de eventos anômalos, né, de experiências anômalas. Mais ou menos isso Então, que eu diria nesse campo. não, tá bem. Eu fiquei pensando o seguinte, também você estava falando do quanto é importante para a psicologia, porque tu disseste se faz parte da experiência humana e da vivência, como que a gente vai ignorar, né? Então temos que a ideia de que a psicologia também tem que olhar para isso sem preconceito para poder desvendar o que se passa. Mas fiquei pensando em Uhum. que medida, e até uma fala tua, né, que tu disse que os teus pacientes, que é comum os pacientes dizerem, olha, aconteceu tal coisa comigo, tu não vai pensar que eu sou louca, mas Isso, eu exato. vou ter também por isso, assim, em que medida, já que isso é frequente, como que se faz? Existe um critério para tu separar, numa avaliação, o que é patológico, e aí queria que tu falasse um pouco do patológico e o que é experiência anômala, porque, assim, eu lembro que uma vez eu Uhum. dizia sempre, eu tinha um grupo de estudo que eu coordenava, né, e eu dizia sempre, gente, agora nós estamos falando ai, meu Deus do céu, como é que é? Quando a gente dá passividade de mensagens, psicografia, não sei o que, não sei o que. Perfeito. Aqui entre Aham. nós, né? Falar dali para fora, vão dizer que nós somos todos esquizofrênicos. Na porta do centro espírita para Muito fora bom. é um bando de esquizofrênicos. Mas é verdade, né? Como que se separa isso? Como que a patologia se mistura? Não é um terreno nebuloso aí? Uhum. Perfeito. Então, justamente, né, o termo experiências anômalas vai trazendo a importância da gente conseguir aprender a discriminar e ter critérios para Uhum. distinguir uma experiência anômala de uma experiência que seria uma experiência saudável de uma experiência patológica. A gente vê que as experiências anômalas, elas, estudando elas a fundo, a gente vai vendo que quem vive uma experiência anômala, seja de qual tipo, uma cura, ou mesmo quem vivencia o transe mediúnico semanalmente numa casa espírita ou numa casa de umbanda, independente da tradição religiosa, enfim, a gente vê que quando é uma experiência anômala, não patológica, porque se poderia dizer, não, alguém que está em transe mediúnico está só numa mera alucinação, está tendo um delírio. Mas a questão é que quando a gente estuda cientificamente as experiências anômalas, e para isso daí também tem muitos estudos, inclusive aqui no Brasil, que vão aplicando testes psicológicos, fazendo toda uma análise psicológica e psiquiátrica para avaliar como que é a saúde mental daquela pessoa, se verifica que quem tem uma experiência anômala, ela, a experiência anômala em si, ela não traz prejuízo, por exemplo, de inserção social da pessoa. A pessoa está totalmente integrada na sua vida social. Ela tem o seu trabalho e desenvolve o seu trabalho com tranquilidade. Ela tem a sua vida social com amigos. Ela está no tecido social no sentido também de família, com um convívio familiar, um convívio em casa, no seu lar, com toda uma integralidade, uma tranquilidade. Não está tendo nenhum tipo de prejuízo psicossocial, como, por exemplo, na parte psicológica também, a pessoa que vivencia uma experiência anômala, ela está ali bem num nível psicológico, não está num sofrimento psíquico, né? Não está tendo uma angústia, a pessoa que vive um transe mediúnico, a pessoa que está vivenciando uma projeção astral, um desdobramento astral em que ela se vê fora do corpo, ela retorna dessa experiência anômala e ela segue a sua vida com integralidade. Aquilo ali não traz um distúrbio, não traz um prejuízo,
tanto na parte social quanto um prejuízo de sofrimento psíquico. Pelo contrário, a gente vê que, inclusive, uma grande quantidade que vivenciam a experiência anômala, a pessoa vivencia coisas muito positivas na sua vida. A pessoa, por exemplo, que vive uma EQM, por exemplo, que ela consegue, numa situação de um infarto, um AVC, ela retorna depois daquele momento de quase ter morrido, e tendo vivenciado, por exemplo, de ver numa tela mental a sua vida inteira, ou de encontrar um familiar que já faleceu e conversar e ter uma série de insights, conhecimentos, ou mesmo pessoas que vivem uma EQM e uma experiência de quase morte. E nessa experiência de quase morte, muitas pessoas relatam que sente a sua consciência se expandir, e inclusive muitas vezes se sentir integrado ao próprio cosmos, integrado com os outros seres, e a pessoa volta depois para o corpo dessa experiência de quase morte e passa por uma grande transformação. A pessoa, por exemplo, muitas vezes perde o medo de morrer, medo da morte. A pessoa passa a ter uma transformação muito grande nos seus valores, como, por exemplo, pessoas que voltam de uma EQM e antes elas estavam numa busca frenética por enriquecimento material, por exemplo, ou só estando naquele automático do cotidiano, mas depois de uma experiência anômala, como, por exemplo, um transe mediúnico, ou uma experiência de quase morte, ou se ver fora do corpo e ver que a vida espiritual existe, a pessoa passa por uma completa revisão dos seus valores, e aquilo não é uma teorização, a pessoa muda lá no seu núcleo mais profundo da forma de ver a vida. É como se o seu paradigma mudasse. Isso é muito diferente de uma patologia. A pessoa que está vivenciando uma esquizofrenia, uma questão de psicótica, ela não tem esse tipo de situação. Ela acaba tendo um prejuízo psíquico muito grande, de angústia, de se sentir muito mal psicologicamente. A pessoa que tem uma psicopatologia muitas vezes vai ter um grande prejuízo na sua vida social, não consegue se inserir socialmente, e muitas vezes aquela experiência de uma alucinação, de um delírio que está acontecendo em função de psicopatologia, aquilo não traz uma mudança na sua estrutura de valores, não traz uma renovação na sua forma de ver a vida. Ao contrário, produz sofrimento, produz dificuldade de estar inserida no dia a dia ou num trabalho. Então, é quase como se fosse um quadro que eu fiz aqui, né, de comparação. A gente vai vendo a diferença entre a experiência anômala fazendo presente na vida de alguém e a experiência patológica. Tem grandes diferenças entre uma e outra. E é interessante que quando a gente estuda isso em nível científico, quando o psicólogo, o psiquiatra e outras profissões também, o assistente social, vai estudando esse campo da psicologia das experiências anômalas, é muito importante que o profissional que lida com a saúde de outras pessoas vai conseguindo, através desse estudo, diminuir o preconceito que muitas vezes as várias profissões e a ciência têm com esse tipo de experiência. A quantidade de pessoas que eu atendo, por exemplo, que encerraram os seus processos terapêuticos, a sua psicoterapia, seja na psiquiatria, seja com o psicólogo, porque o psiquiatra ou o psicólogo, quando ela contou uma experiência dita anômala, uma questão mediúnica, ou uma cura que a pessoa teve através de um meio não científico, vamos dizer assim, muitas vezes o profissional não lida bem com esse tipo de relato. O psiquiatra, o psicólogo, ou faz uma expressão assim meio não compreendendo ou não acolhedora, ou traz alguma frase que já coloca aquilo dentro de uma questão patológica, ou mesmo coloca aquele transe mediúnico, aquela situação como uma fantasia, né, como algo só um produto da imaginação da pessoa, e a pessoa não se sentindo respeitada, acolhida e compreendida, interrompe o seu tratamento psicoterapêutico ou a sua consulta com a parte psiquiátrica. Então, o campo científico das experiências anômalas vai ajudando muitos profissionais também a conseguirem distinguir melhor o que é patológico e o que é uma experiência anômala totalmente não patológica, e vai auxiliando os profissionais também da área da saúde, de outras áreas,
a conseguir acolher, entender e auxiliar essas pessoas a lidarem melhor com as suas experiências ditas anômalas, a conseguir se compreender e as próprias pessoas também não se julgarem com uma patologia ou com alguma coisa que está errada, ou é só uma mera fantasia e eu estou aqui viajando, com perdão da expressão. Não, isso é uma experiência genuína que causa muitas mudanças na vida das pessoas, que é algo, inclusive, mudanças positivas, e que isso é totalmente, vamos dizer assim, não patológico. Então, o estudo da psicologia dita anômala, né, dos fenômenos anômalos, não ajuda apenas pacientes, mas ajuda os profissionais também a entenderem melhor esse campo e a lidarem É. melhor com esse tipo de experiência. Pois é interessante pensar nisso, né? Primeiro, é uma experiência, tu diz, né, que ela não foi isso que tu disse, mas eu anotei aqui, é uma experiência que, digamos, ela tem uma conotação saudável, ela não tem nenhum comprometimento, não leva nenhum prejuízo, nenhum sofrimento psíquico, e ainda eu acho que também tem isso, assim, as pessoas se sentem transformadas porque aquela experiência é tão real que mostra algo que a nossa sociedade hoje precisa e que nós aqui que estamos entre espíritas, né, ou espiritualistas que também assistem, que é se não a certeza, a vivência de uma experiência que é extra, né, além dos Isso, sentidos materiais, extramaterial, essa daqui. Uhum, né? Então isso é transformador, né? No mínimo para abrir uma porta. E agora me diga uma coisa, e quem é perfeito. o primeiro, assim, que começa e que realmente vai estudar e que vai nos situar nesse mundo de experiências anômalas e, enfim, né? Uhum, Quem é dentro da psicologia, perfeito, serzinho, que vai nos dar um caminho no meio disso tudo. Se a gente quer saber mais sobre perfeito. experiência anômala, vamos ler quem? Muito bom, muito bom. Então, a gente tem muitos na história da psicologia que olharam para esse tipo de fenômeno. Assim, a gente tem como, por exemplo, o que eu citei, né, o William James é um grande marco na história da psicologia, que se voltou para o estudo da variedade das experiências religiosas no ser humano, né, com um estudo minucioso, muito especial. Ao longo da história, a gente tem também, né, e aí eu vou puxando para o meu campo aqui de estudos, né, confessando o quanto, né, eu tenho um carinho muito grande por este profissional, esse estudioso, esse grande nome da psicologia, que é o Carl Gustav Jung. Ele é um marco também na psicologia. Como eu falei, a tese de doutorado dele já se voltava para as experiências anômalas, né, estudando a mediunidade. E é muito interessante que o Jung, este médico, né, que é um psiquiatra suíço, que se voltou desde o início para a psicologia do inconsciente, ele sempre se atraiu muito por esse pressuposto de que é, o ser humano teria dentro de si uma camada muito mais profunda do que só o eu consciente. O Jung sempre partiu dessa premissa, estudou essa premissa. Então, o Jung foi um dos precursores no estudo da psicologia do inconsciente. Foi ele que criou aquele teste de associação de palavras, onde a gente vê nos filmes, né, que a pessoa fala uma palavra para a pessoa e a partir do que ela responde, vai vendo que a pessoa teve alterações ao responder algumas palavras, e assim o Jung foi descobrindo que existiam os complexos mentais, os complexos psíquicos, que seriam marcas psicológicas que habitariam no inconsciente da pessoa. Então, o Jung foi um grande precursor, junto com o Freud, da psicologia do inconsciente. E o Jung, por muitos anos, estudou junto com o Freud. Inclusive, o Freud nutria uma expectativa de que o Jung seria um dos grandes continuadores da psicanálise. Os dois se interessaram pelo inconsciente, os dois se interessaram pelos complexos do inconsciente do ser humano, os dois buscaram devassar, entender como é a psicologia dos sonhos, né, como que os sonhos expressavam a realidade, os temas e os elementos do inconsciente do ser humano.
mas num dado momento da história desses dois grandes, né, esses eminentes pesquisadores da alma humana, num dado momento o Jung foi compartilhando algumas das suas visões para o Freud e o Freud foi discordando dele. Quando o Jung passava a interpretar alguns sonhos e algumas formações do inconsciente como não tendo apenas origem no inconsciente pessoal daquele indivíduo, mas tendo origem numa dimensão coletiva do inconsciente, uma dimensão mais abrangente do inconsciente, o Freud já ia torcendo o nariz, assim, não me parece ser dessa maneira, né? E quando o Jung, exato, quando o Jung ia se desviando de interpretações mais voltadas, por exemplo, para a questão infantil, para a questão da sexualidade, e encaminhando alguns temas de pesquisa, o Jung ia estudando aquilo que o Freud pensaria como sendo muito místico, ou espiritual, ou transcendente. Ali foi havendo discordâncias na forma de entender a mente humana, como entender a interpretação dos sonhos, e num dado momento os dois acabam se separando, né? E o Jung vai constituindo uma tradição, uma visão própria de entendimento da mente humana. Então, o Jung é desses grandes pensadores que estudou a religião, estudou mitologia, estudou a história das ideias, né, filosofia, estudou também a alquimia. Então, o Jung foi ampliando muito o campo de visão para entender que o inconsciente do ser humano é um inconsciente simbólico. E dentro do simbolismo do inconsciente, ele acreditava que o estudioso da alma humana precisava estudar religião, mitologia, símbolos, alquimia e todo tipo de conteúdo da história da humanidade, da história das ideias da humanidade, porque o Jung acreditava que além do inconsciente pessoal, existia uma camada muito profunda que ele chamou de inconsciente coletivo, aonde habitariam formações psíquicas que ele chamou de estruturas chamadas de arquétipos, e esses arquétipos neles habitariam toda a configuração das ideias, emoções, sentimentos e padrões que a humanidade, ao longo da história, foi vivenciando. Padrões ligados à vivência com a mãe, né? Então, o arquétipo materno, padrões ligados à vivência com o paterno, padrões de inferioridade, padrões de superioridade. Então, o Jung acreditava que o psíquico não era apenas ligado à história individual daquela pessoa, do nascimento até a morte, mas existia uma camada mais profunda que ele chamou de inconsciente coletivo, e nisso o Freud discordou dele, né? O Freud acreditava mais no inconsciente pessoal, o inconsciente ligado às vivências com os pais, né? As vivências ao longo da história apenas da vida individual daquele ser. Então, o Jung, com base nisso, com base em toda essa visão, não deixou de lado as experiências anômalas, vamos dizer assim. Ele buscou abranger e tentar entender o que essas experiências tinham relação com o inconsciente, o que essas experiências diziam do significado do ser humano na vida humana, né? Então, o Jung foi um desses grandes precursores do estudo das experiências anômalas. Então, duas perguntas agora, e a gente tem uns 10 minutos. Eu quero falar das duas contigo. Vamos se organizar. A primeira é Perfeito. uma das experiências anômalas que a gente já falou, né? E que o nome é cunhado por ele, e que é uma experiência, digamos, recorrente. Tem um conceito aí, né? Que é uma experiência anômala, importante, porque é de vivência, né? Ah, digamos assim, as pessoas nem sabem o nome que tem e o que que é, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a sincronicidade, que é um conceito que ele cria, né? E que é uma experiência anômala, Uhum. bem como eu disse, né? Que faz parte do cotidiano. As pessoas, aconteceu, é uma sincronicidade, ela não sabe o nome, e como que o Jung via isso. E depois, aí, olha só, nos Perfeito. nossos 10 minutos, a sincronicidade. Parece que o Jung viveu algumas experiências anômalas, né? Queria que tu contasse pra gente uma importante que tu acha que foi assim uma espécie de
divisor de águas, porque assim, ele é pesquisador, ele entendia, mas ele também teve essas experiências, né? Olha que incrível, perfeito, perfeito. Vamos a isso sim. Se eu me esquecer depois da sincronicidade, tu me lembra, tá? Porque eu vou responder Tá, primeiro as experiências a anômalas experiência. do Jung, Vontade, que é se muito, quiser. muito interessante. O Jung viveu uma coleção de experiências Ah, anômalas, e isso é muito interessante porque muitas dessas experiências anômalas despertaram o Jung para algumas ideias que depois ele foi integrando na teoria dele, como, por exemplo, sincronicidade, né, que é uma das ideias, um dos conceitos muito importantes da psicologia analítica, né, que é a psicologia que o Jung criou. Uma experiência anômala muito interessante, que eu vou contar muito brevemente, é uma pré-cognição que o Jung teve, uma experiência de premonitória. O Jung estava, se não me engano, passando de trem por uma determinada paisagem ali da Europa, se não me engano, algumas montanhas, e ele enxergou, ele viu naquelas montanhas um mar de sangue. Simplesmente ele enxergou um mar de sangue. E, se não me engano, ele teve essa visão em 1913, no final de 1913. Ele ficou muito mal porque ele pensou, com perdão da expressão, me ralei. Eu que atendo esquizofrênicos lá no hospital, agora o médico está completamente esquizofrênico. E ele, me ralei, porque ele sabia que ele tinha visto, ele não tinha imaginado aquele mar de sangue. Ele uhum. viu escorrendo, na verdade, em toda a Europa, era a visão que ele teve, um mar de sangue. Ele viu a Europa coberta de sangue. Ele ficou muito preocupado. Mais algum tempo, mais alguns meses, estourou a Primeira Guerra, em 1914, e se viu a Europa num mar de sangue. E ele Sim. entendeu que ele tinha tido uma pré-cognição e que aí ele viu que o inconsciente não era apenas o inconsciente da minha história de vida, mas que eu acabo tendo acesso a coisas maiores através do inconsciente. Então, olha como isso foi ajudando ele a ver a hipótese do inconsciente coletivo. Isso é, que abarca É. uma dimensão maior do que só o que a mente da pessoa individual consegue abarcar. Então, isso foi um grande marco. Uma outra experiência muito interessante que ele teve foi uma experiência de quase morte que ele teve. Mas já muitos anos depois dessa situação de 1913, em 1944, ele teve um infarto. E naquela situação de infarto, ele se viu saindo do corpo e ele foi subindo, subindo, subindo e acabou subindo tanto, né? O, vamos dizer assim, a gente no espiritismo falaria o seu espírito, né? O seu É. perispírito. A consciência espiritual foi subindo tanto que ele passou a enxergar o planeta Terra. Ele estava no espaço sideral. Enxergou o planeta Terra com uma visão lindíssima do planeta. Ele estava vendo o planeta, enxergava inclusive países ali. Ele via o Ceilão, ele via ali a Índia, ele via uma luz azulada envolvendo todo o planeta. Era uma visão beatífica, era uma coisa maravilhosa. Ele ficou assim embevecido com aquela visão e ele olhou um pouco mais para o lado. Num dado momento, ele viu um templo de pedra, uma estrutura de pedra que se assemelhava a um templo de pedras escuras. E no início desse templo, na entrada desse templo, ali no espaço sideral, ele viu na entrada do templo um hindu, um homem hindu em posição yogi, né, em posição de lótus, e ele foi se aproximando desse templo. É quase como se aquele templo chamasse ele, e ele foi se aproximando daquele templo, e na medida em que ele quase ia entrando, a cada passo que ele dava na direção daquele templo, ele ia tendo uma experiência que primeiro foi muito penosa. A cada passo que ele dava, ele sentia que os pensamentos usuais dele, que os papéis que ele desempenhava na vida dele na Terra, papel de médico ou de pai, enfim, ou de pesquisador, toda essa quantidade de elementos terrestres iam se desfazendo como pó, iam evaporando. E ia ficando apenas a essência dele, que ele nem chegou a descrever,
como era essa essência, mas é como se fosse um descamar de camadas que iam se dissolvendo, no início muito penoso, e depois ele sentiu um estranho bem-estar com isso. Ele ficou só com a essência dele, e ele se sentindo muito bem, e ele sabia, sem saber como ele sabia, que se ele entrasse naquele templo, ele finalmente iria encontrar aqueles a quem ele pertencia. Isso é, ele encontraria pessoas que antecederam ele nos objetivos dele. É como se ele falasse em termos espíritas, ele encontraria a família espiritual, talvez poderíamos chamar dessa maneira, e ele sabia, sem saber como que ele sabia, que ele entrando ali, ele encontraria todos que antecederam ele, e ele finalmente iria entender o porquê que ele sempre teve na mente dele determinadas premissas e interesses na alma humana, no espírito humano, ele finalmente entenderia o porquê das questões que habitavam ele desde o início da vida dele. E quando ele iria adentrar, ele olhou e viu vindo lá do planeta Terra o médico dele que cuidava dele. E Que o corte, médico hein? dele, exato, daí o médico dele falou: a Terra protesta a tua partida. Você não está autorizado a sair. Você vai ter que voltar. Você é obrigado a voltar. E nisso o Jung voltou, enfrentou alguns meses de depressão, porque ele se sentiu, ele descreve no livro, que é a autobiografia dele, o livro chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, que eu recomendo muito. É um livro repleto de experiências anômalas, É. essa é apenas mais uma, e ele relata no livro que ele se sentiu como se fosse encaixotado, restrito numa caixa tridimensional ao voltar para a Terra e voltar para o corpo, porque ele tinha experienciado uma dimensão tão ampla, tão essencial, que ele voltar para esse encaixotamento, esse encarceramento, foi extremamente penoso. Depois ele se realocou e se reabituou a essa vida na Terra, e depois disso ele descreve que ele perdeu completamente o medo da morte, e logo depois dessa experiência de quase morte, ele conseguiu escrever livros extremamente profundos, os livros mais profundos, talvez, sobre alquimia e psicologia e o inconsciente humano visto de uma forma alquímica, foi depois dessa experiência marcante de ter visto o planeta e ter tido contato com esse templo, vamos dizer assim, em que ele sabia que encontraria todos que antecederam é, a história das ideias que ele também palmilhou, que ele também colocou na sua teoria. Eu Só acho para que eu frisaria. Uhum, Não, pode citar, fica à depois eu vou vontade. te fazer uma pergunta. Só que ano que foi? 44, tu disseste essa experiência? 1944, exatamente. Se não me engano, ele faleceu em 61. Então ele já tinha todos os arquétipos, o inconsciente, Todo o corpo ele teórico, só, essa com experiência certeza. só aprofundou mais o que ele já vinha trabalhando ao longo da vida, né? Desculpe se E deu te interromper. ainda, imagina, perfeito, e deu ainda mais certeza para ele de que a vida humana se conecta com a transcendência, que isso é uma dimensão existente. Claro que ele já tinha tido uma série de outras experiências, como, por Sim. exemplo, durante o sono, ir lá numa biblioteca de um homem que já tinha falecido, ver um livro lá daquela biblioteca durante o sono, e ele acordar, pedir para a esposa, para a viúva desse homem falecido, para ir lá na biblioteca que ele tinha sonhado, e ele encontrou o livro que apareceu no sonho. Olha o tipo de O experiência. sonho foi só o mapa para ele chegar no livro, Toy. E é um livro Isso. importante para a obra dele? E era um livro que ele sentiu como uma espécie de significado. O nome do livro, ou um dos livros que ele viu no sonho, era O Legado de uma Morta, era o nome do livro. Então ele tomou como se fosse um indício de, tem coisas que são realmente para além das explicações usuais, assim, existe mais coisas entre o céu e a terra do que Foi supõe a nossa terra. vã filosofia, né? Como diria o Shakespeare, grande em escritor. 480, já sacava disso, né? Exatamente, Querido, era a mesma nós cor temos do 5 livro. minutos. Ah, desculpa, deixa eu te Temos interromper. A cinco mesma minutos. cor,
É, eu para, quero para aproveitar. sincronicidade, pelo amor de Deus. Perfeito, para aproveitar para falarmos da sincronicidade. Sincronicidade é um grande exemplo de como Jung transformou a visão e as experiências que ele teve de fenômenos anomalísticos, né, ou experiências anômalas, ele integrou na teoria dele. A sincronicidade é um exemplo. Eu vou primeiro contar um exemplo de sincronicidade que ele viveu, dentre muitos eventos sincronísticos que ele vivenciou, e depois explico um pouquinho o que é a sincronicidade. O Jung conta que ele tinha uma paciente que era uma paciente muito fincada, muito fixada em explicações racionais sobre as coisas e a vida. Era uma pessoa hiperracional, hiperintelectualista. E isso estava truncando o processo terapêutico porque ela tinha sonhos, ela tinha questões do inconsciente, ela tinha muita dificuldade de aprofundar por ser demasiadamente intelectualista. Tá? No momento da terapia dela, ela conta para o Jung um sonho que ela teve. Nesse sonho, que impactou muito ela, foi um sonho marcante, ela recebia no sonho, ela ganhava de presente uma joia cujo formato da joia era um escaravelho dourado, um escaravelho de ouro, se não me engano. Enquanto ela contava esse sonho para o Jung foi ouvindo bater no vidro da janela do consultório, uma batidinha na janela dele. Depois, na segunda batida, ele foi olhar e daí abriu o vidro, pegou algo, olhou e entregou para a paciente. Aqui está o escaravelho do seu sonho. Isto é, enquanto a paciente estava contando aquele sonho, estava justamente um escaravelho que vivo ali, batendo, voando e batendo na janela, que era um dos pouquíssimos, talvez o único escaravelho que tinha na sua composição de cores o verde, mas também o dourado. Ele tinha uma coloração dourada também. E quando veio o Jung, abriu a janela, viu o escaravelho e entregou a ela e falou: aqui está o escaravelho do seu sonho. Quer dizer, uma sincronia perfeita entre o evento que a pessoa estava contando, isso é o sonho com o escaravelho dourado no sonho, e aquilo que estava acontecendo na realidade, isso é, na vida real material. Aquilo ali foi um fato que fez a paciente se quebrar, vamos dizer assim, um pouco mentalmente e se abrir para o quanto a vida tinha outros tipos de fenômenos. Então, aquilo ali impulsionou o fenômeno, o processo terapêutico para ela aprofundar e conseguir avançar muito mais no processo psíquico a partir daquele momento em que se deu a tal sincronicidade, né? Que isso que o Jung Eu postula como uma imagino, sincronicidade. eu imagino a cara dessa mulher, toda racional, Imagina, toda vivenciando. eu imagino a cara dele também entregando para ela, né? Porque os eventos escapam ao nosso entendimento e aquilo é Isso, impactante, né? Então pode exatamente. Então continuar aquilo tua é fala. anômalo, vamos dizer assim, né? Aquilo é anômalo para as categorias que a ciência considera como normais. Não existe como aquela coincidência, ou então a ciência vai só colocar como mera coincidência. Não, só foi uma coincidência. O Jung quebra esse tipo de visão e fala: não, não foi uma mera coincidência. Foi uma coincidência significativa, que essa é a definição de sincronicidade. São coincidências significativas, isso é, são dois eventos que coincidem, um evento interno, como por exemplo, um pensamento, um sonho, algo que se dá dentro da psique do indivíduo, da mente do indivíduo, que coincide com um evento externo. Isso é, um evento material, um evento no mundo material, no mundo ordinário, vamos dizer assim, no mundo do dia a dia. Por exemplo, sei lá, alguém que está só pensando num colega lá da escola, e quando vê, no momento em que pensa naquele colega, no mesmo momento, sei lá, no Instagram, vem um pedido de amizade daquele colega, bem no momento que a pessoa pensou. Uma sincronia. Mas, para cumprir o critério do que é sincronicidade, justamente são dois eventos, um interno e um externo, que coincidem no tempo, né, e acontecem ao mesmo tempo, que
um evento não causa o outro, isso é, no caso do Jung, Uhum, o sonho não uhum, causou a chegada do escaravelho, nem o escaravelho causou o sonho. Nenhum causa o outro. É uma coincidência acausal, isso é, não causal, uhum. e que traz uma conexão entre dois eventos, e essa conexão, essa coincidência, acusa, aponta para um significado. Tem Uhum. Então, um é uma significado por coincidência. trás. É uma Isso, coincidência não causal, mas que tem uma carga significativa. Ela uma expressa, carga né? significativa. Perfeito. Ela tem, através do universo simbólico, através dessa vivência simbólica, ela acusa, ela aponta para um significado. No caso dessa paciente, talvez o significado foi justamente ajudá-la a aprofundar o seu próprio pensamento, ela conseguir sair de uma matriz hiperracionalista e ir para uma camada mais profunda da vida, como aconteceu de fato. E olha que interessante, o simbólico vem aí, porque o escaravelho, nas tradições antigas, por exemplo, egípcias, é tido como um símbolo de morte e renascimento, de transformação. Então, o próprio escaravelho já dizia sobre essa necessidade de transformação na consciência daquela paciente. Passar de um estado mais hiperracional, ou mais ligado só à parte material, a concepções materialísticas da vida, para uma dimensão mais profunda, isso é, uma dimensão simbólica, ou que o inconsciente tem coisas importantes, conseguir aprofundar a sua visão sobre a vida. Então, o Jung postulou a existência da sincronicidade, que traria justamente para fenômenos ditos anormais, traria uma visão de que isso tem um significado, isso é algo profundo, isso não é uma bobagem, isso não é mera coincidência, isso aponta para um telos, que a gente chama. O Jung falava que as coisas têm um significado Tem. teleológico, isso é, um sonho, um sintoma psíquico, uma coincidência significativa, isso é uma sincronicidade, ela tem um telos, isso é, ela aponta num para que aquilo aconteceu, qual é o sentido, o significado daquela situação, aquela coincidência ou aquele sonho para a pessoa. Então é toda uma dimensão de que algumas experiências anômalas, elas não são só anômalas, vamos dizer assim, ou inusuais da ciência, mas muitas delas, na visão junguiana, vão ter um significado. Elas vão apontar para uma direção, elas têm uma intencionalidade de produzir transformação na vida daquela consciência daquela pessoa. Muito legal, muito legal. Querido Luciano, nós já esgotamos o nosso tempo, então eu só posso te Agora que eu agradecer vi, imensamente. Foi uma aula, foi maravilhoso. Eu ainda tinha mais pergunta aqui para ti, quem sabe a gente faz Experiências Anômalas pa, 2. par, Mas, parte 2, olha parte que 2. legal. E eu queria, além de te Fantástico. agradecer, dizer nesse último minuto que a fala é tua, né, para tu fazer o encerramento. Fique à vontade para fazer o encerramento. E, de novo, te agradecer. Realmente foi uma experiência não anômala, mas foi uma experiência muito gratificante. Te agradecer imensamente pela tua disposição e por compartilhar o Ah, teu conhecimento conosco. E agora, o último minutinho para ti, querido. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez, foi muito bom, muito especial estar aqui nessa experiência nada anômala, essa experiência maravilhosa de estar aqui e poder agradecer a todos que vão também entrar em contato com esse nosso momento aqui e poder trazer o quanto eu não sou um pesquisador de experiências anômalas, né? Eu não estudo numa universidade, num laboratório. Então, eu queria muito recomendar, né, que possam buscar os trabalhos, os artigos, por exemplo, do NUPES, que é o Núcleo de Estudos em Espiritualidade e Saúde, né, ligado à Universidade de Juiz de Fora, que traz muito, que tem muitos artigos, muitos trabalhos. O Interpsi também da USP é um outro grupo que traz muitos trabalhos. A gente tem pesquisadores incríveis na área, como o Alexander Moreira. Aqui em Porto Alegre, a gente tem a Angélica Salatino,
que traz muitos estudos, integrando o estudo da mediunidade com genética, epigenética. Então, nós temos uma variedade de estudos que eu não estou estudando isso, né, em via de grupos de estudo, mas eu sou um grande interessado nesse tema por ver muito na clínica essas experiências, por ver que o Jung respeitou muito esse tipo de experiência, integrou esse tipo de vivência na teoria dele. Então, recomendar que a gente possa seguir estudando, é um tema muito grande, muito amplo mesmo, muito vasto, e qualquer coisa que eu não tenha sido nítido, específico, me coloco totalmente aí à disposição para conversarmos mais, agradecendo muito, muito a oportunidade de poder estar aqui. Tá? Muito obrigado. Imagina, foi maravilhoso. E só para avisar para os nossos amigos que nos acompanham, o CCEPA vai fazer em outubro, dia 11, 10 e 11 de outubro, um encontro, né, do CEPA, da CEPA Brasil, e o Luciano já está convidado para fazer a apresentação desse trabalho com direito de fala, slides, porque é um Uau, trabalho maravilhoso, né? Lá tu também que vai coisa poder. incrível! Tem a minha interferência, que ter corte de vez em quando, para poder ter a tua fala ali. Mas Querido, muito imagina, o obrigada. diálogo é fantástico. Eu que agradeço. É, E mil é. perdões ter passado do tempo aí. Agradeço toda a Não, mas o acolhida. tempo é mais por ti do que por nós. O tempo é porque também eu digo para as pessoas no máximo uma hora. Quando eu vejo, estamos lá 1 hora e meia tagarelando. Tá bom, querido? Muito obrigada, então. E Eu que ficamos por aqui. agradeço. Até mais. Maravilhoso. Tudo de melhor. Forte abraço.